Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Nós estamos aqui essa noite para louvar, engrandecer o nome do Senhor mais uma vez. Nós não estamos aqui juntos na igreja, fisicamente, mas graças a Deus nós temos a oportunidade aí de acompanhar os cultos pela internet. É diferente, mas ainda nós temos essa comunhão aí, amém? Eu queria pedir para os irmãos, curvem sua cabeça aí na sua casa. Vamos orar para começar o culto dessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos conduzido, a Deus. E Pai, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui essa noite para Te louvar. Obrigado a Deus porque nós temos a oportunidade, Deus, mesmo ao meio de uma pandemia, Deus, de louvar o Teu nome, de aprender do Senhor, de adorar o Teu nome, Deus. Obrigado pelo Seu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado também, Deus, pela nossa família, Deus, que o Senhor tem cuidado. E, Pai, nós somos gratos a Deus. E que nós possamos, ó Deus, agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor hoje, Pai. Em nome de Jesus. Seja conosco. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos abram a Bíblia aí, na Carta aos Romanos, capítulo 11. Carta aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 ao versículo 36. Romanos 11, 33 ao 36. Amém? Vamos ler. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu convido agora a todos vocês para que junto conosco aqui, vamos cantar em uma só voz, adorar o nome do Senhor, adorar a esse Deus que nós adoramos. Amém? Reina com autoridade, ao Deus que até os ventos lhe obedecem. Uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como Deus, o grande eu sou. És o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos e derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos.
glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Ele seja a glória e o poder, tudo é por Ele, para Ele. Ele seja a glória e o poder, tudo é por Ele, para Ele. És o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Quem pode a vida perdoar? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, me livra o pecador da condenação e um novo coração. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, pagou minha redenção e me salvou. Meu refúgio e confiança estão na cruz, onde se entregou meu Salvador Jesus. Glória, aleluia, pelo sangue derramado na cruz, graça e perdão hoje tenho a meu favor. Glória, glória, aleluia. Me vestiu com retidão, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, minha escuridão mudou com sua luz. Santo fez um pecador, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, e da morte despertou meu coração. Esperança e vida eterna pude achar, onde o justo se entregou para o injusto resgatar. Glória, aleluia, pelo sangue derramado na cruz, graça e perdão hoje tenho a meu favor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, pelo sangue derramado na cruz, graça e perdão hoje tenho a meu favor. Glória, glória.
Pra sempre.
meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te louvar, Pai. Esse Deus que nós acabamos de cantar, que é dono de toda a glória, porque tudo veio dele, tudo começou nele. E o Senhor ainda, Pai, olhou para nós, Deus, e o Senhor viu, Pai, que nós precisávamos de um Salvador, Deus, e o Senhor mandou o seu Filho por nós. Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque se dependêssemos de nós, Pai, nós não faríamos nada, ó Pai, nada que agradasse ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. O Senhor, Deus, mudou a nossa vida, Deus, aqui nessa terra também, Deus. E o Senhor tem preparado para a gente, ó Deus, coisas maravilhosas, ó Deus, que a gente não consegue nem imaginar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o dono de toda a glória. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, Deus, é Rei e o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe, a Deus, a nossa vida. Que o Senhor possa, Deus, nos conduzir essa semana, Deus. Que o Senhor possa também agora abençoar a vida do pastor Denis, ó Deus, que vai trazer a sua palavra, Deus. Conduza a vida dele e da sua família. Cuide da sua igreja, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até agora. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Muito bom estarmos aqui nesse domingo para o nosso culto de maneira diferente, mas é o que nós temos utilizado, o nosso culto online. Agradeço aos irmãos que nos ajudaram no Ministério de Música. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Romanos, capítulo 16. Eu quero ler um trecho desse capítulo e nós vamos meditar no finalzinho do capítulo 16. Então, Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17. A minha tradução é a Revista Atualizada. Eu vou ler e eu peço que você me acompanhe, por favor. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer pelo que nós já podemos cultuar ao Senhor, Senhor Deus, louvando a Ti, orando, estando reunidos, Senhor Deus, ainda que em nossas casas. Nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela bênção da igreja, Senhor Deus, por podermos estarmos unidos, ainda que distantes, mas entendemos que é a igreja do Senhor. Obrigado, Deus querido, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. E eu quero te louvar, Senhor Deus, essa noite. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que possamos entender a Tua palavra e que a honra e a glória, Senhor Deus, seja dada somente ao Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui na Epístola aos Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, no trecho final dessa carta, uma carta onde nós já conhecemos, né? Se você
já é convertido ao Senhor, você provavelmente já ouviu um texto de Romanos, já ouviu uma pregação em Romanos. Se você está nos assistindo hoje, então um pouco da informação de Romanos é uma carta que Paulo escreve a esses irmãos. Essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente essa igreja ela tenha sido fundada a partir dos irmãos da pregação de Atos 2, que foram dispersos pelo mundo e ali iniciaram a igreja de Roma também. Essa carta aos Romanos é uma carta considerada uma carta de extrema importância para a igreja, uma carta extremamente doutrinária, uma carta onde vai explicar vários conceitos da fé, a justificação, a ira de Deus, o pecado em si. Hoje não estamos mais debaixo do pecado, mas estamos submissos à lei de Deus. Nós vamos entender nessa carta a salvação, a escolha do Senhor. Nós vamos entender a submissão às autoridades, né? Paulo roga aos irmãos, assim como ele iniciou esse capítulo, aqui os irmãos, não vos conformeis com esse século, lá no capítulo 2. Ou seja, é uma carta que traz muitos princípios da luta contra a carne, e a nossa esperança futura. Romanos 8 nos explica isso. E aqui nós estamos na parte final da carta, como foi lido. Essa carta foi escrita em Corinto, por volta do ano 57, 58. Então Paulo não estava preso, não é uma das cartas da prisão. Paulo estava em Corinto e o desejo de Paulo era ir para Roma, lá encontrar os irmãos da igreja de Roma. Se você puder virar a sua página no capítulo 15, quando nós lemos, e o texto da nossa meditação hoje está no finalzinho, a partir do versículo 17, eu quero que você veja comigo, no capítulo 15, é só virar uma página da sua Bíblia, a partir do versículo 14, ali sim começa essa saudação. É interessante que Paulo ali começa a dizer aos irmãos que ele é um pregador aos gentios, lembrando Roma, Paulo trazendo a pregação aos gentios, e talvez até um problema que poderia estar acontecendo na igreja de Roma, a entrada dos judaizantes, né? Então, Paulo aqui diz a eles que Paulo é um pregador aos gentios. Ele, Paulo, sim, ele pregou aos gentios, ele entendeu o chamado dele no capítulo 9, que o próprio Jesus disse a ele, o próprio Senhor disse a ele que ele ia pregar aos gentios, e ali ele começa a dizer aos irmãos. Então, acompanhe comigo no capítulo 15 de Romanos mesmo, no versículo 14. Ali começa o final da carta, e é interessante, nós vemos isso, antes de entrarmos no nosso texto propriamente dito, como que Paulo vai saudar aqueles irmãos. E o que ele diz no versículo 14? Acompanhe comigo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito. Então, capítulo 15, versículo 14, Paulo dizendo aos irmãos, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O capítulo 15, Paulo começa a falar da unidade da igreja, como é importante eles viverem essa unidade. E aqui ele começa a trazer e a finalizar a carta e dizer aos irmãos, olha, eu fui chamado a pregar aos gentios, vocês já estão aptos, né? Já estão cheios de todo conhecimento, aptos para admoestar uns aos outros, que é importante que isso aconteça na igreja. Entretanto, versículo 15 do capítulo 15, vos escrevi em parte mais ousadamente para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Ou seja, eu quero trazer à memória de vocês toda essa doutrina que nós vemos aqui na carta aos Romanos. Paulo quis escrever aos irmãos de Roma para dizer a eles, olha, eu quis trazer à memória de vocês todos esses conceitos. Para quê? Para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios. Versículo 16. No sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, o meu desejo é pregar aos gentios, de modo que a oferta dele, o evangelho chegue e seja anunciado a esses irmãos. E olha o versículo 19, queridos. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, a região do Mediterrâneo ali, região do Ilírico, a circunvizinhança de Jerusalém, eu tenho pregado o Evangelho. E, queridos, essa carta foi escrita após a terceira viagem missionária. Então, Éfeso,
Corinto. Paulo já havia pregado nessas regiões, a região da Galácia, Tessalônica. E olha o que ele diz, versículo 20. Ele se esforça, olha o que ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, eu vou pregar o evangelho não onde Cristo já está sendo pregado. Ou seja, Paulo está cumprindo a missão dada por Jesus aos apóstolos, né, em Atos 1:8, para pregar o evangelho até os confins da terra. Paulo está fazendo isso. Ele cita Isaías, interessante isso, para a igreja de Roma, para a igreja dos gentios, ele citar o Antigo Testamento. E nós vamos ver no final daquele trecho lá, como o Antigo Testamento é importante no nosso entendimento correto do Antigo Testamento com relação à pregação no Novo Testamento, né? E ele diz lá, antes como está escrito, ou seja, ele vai pregar o Evangelho e ele cita Isaías. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los quais nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, o Evangelho chegaria aos gentios. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ou seja, por estar pregando nessas regiões, por estar pregando o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado, eu não pude visitar vocês. Mas, versículo 23, agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, que eu disse a vocês, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo. Esse é o desejo que eu tenho. Eu penso em visitar vocês quando em viagem para a Espanha. Ou seja, o meu desejo era ir para Jerusalém, a gente vai ver na sequência, depois para Roma e depois para a Espanha. Esse era o itinerário ali do apóstolo Paulo, né? Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Ou seja, eu quero estar junto de vocês. Eu quero continuar pregando o evangelho onde Cristo não foi anunciado. E o meu desejo é, primeiro ir a Jerusalém, que ele tinha uma missão em Jerusalém, nós vamos ver aqui na sequência. Depois ir para Roma e depois para a Espanha. Vamos lá. Porque aprove, mas agora, versículo 25, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Qual era esse serviço? Versículo 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ou seja, as igrejas da Macedônia levantaram uma oferta para os pobres que vivem em Jerusalém, para os nossos irmãos lá que estão passando necessidade. Ou seja, eu vou pegar essa oferta, levar para Jerusalém, de Jerusalém eu vou para Roma e de Roma para a Espanha. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, Paulo não faz uma divisão entre os judeus e gentios. Ele tende a igreja do Senhor. E tende que o evangelho, sim, veio por meio dos primeiros convertidos ali, os judeus, né? Então, os gentios conheceram dessa fé. Então, os gentios também participam dessa obra, abençoando os judeus. Porque é uma igreja só, não é verdade? Tendo, pois, concluído isso, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, esse é o meu desejo. Eu desejo estar com vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo diz, irmãos, orem para que eu chegue com essa oferta aos irmãos de Jerusalém. E por duas coisas, que os rebeldes não me atrapalhem nesse serviço e que os irmãos recebam bem essa oferta. Mas eu peço que vocês aí em Roma participem de todo esse processo orando por mim. Façam isso. E olha só, queridos, como ele termina. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ele poderia terminar aqui a saudação da carta, né? E estaria completa
aquele compêndio teológico, como é conhecido muitas vezes, Romanos, e ele saudaria os irmãos. Mas, queridos, o Espírito Santo do Senhor fez com que Paulo escrevesse ali o capítulo 16 e dizendo algo muito importante para nós. Ele começa do versículo 1 do capítulo 16 até o versículo 16 do capítulo 16 a fazer uma saudação e a citar irmãos que são cooperadores, irmãos que trabalham, irmãos que hospedam, irmãos que o ajudam, irmãos que estão servindo ao Senhor, irmãos colaboradores. Ele faz, o Espírito Santo do Senhor permitiu que Paulo, ao escrever esse trecho, deixasse registrado para a gente Febe, Priscila e Áquila, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, ou seja, pessoas que estão no Senhor. E ele cita todo esse capítulo, inicia o capítulo 16. Mas, queridos, olha que interessante, como ele termina vamos chamar essa lista de irmãos, que na verdade não é lista porque nós temos mais outros irmãos no trecho que eu li no início. Mas olha o versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então ele podia terminar aqui também, lembrando dos irmãos. Ou seja, lembra quando eu disse no início que havia uma saudação de Paulo, aqui a partir do versículo 14 do capítulo 15, que eu li praticamente inteiro para os irmãos. E do capítulo 16 até do versículo 1 ao 16, falando sobre os irmãos, demonstra a unidade da igreja. Interessante, se você prestou atenção, a igreja está acontecendo. E se você ficou bem atento, Paulo estava em Corinto. Ou seja, ele não estava presente na igreja. Ele desejava ir àquela igreja. Então, esse trecho remete um pouco no que nós estamos vivendo hoje, que nós desejamos estar juntos, mas não podemos estar juntos. Nós desejamos estar perto um do outro fisicamente, mas não estamos. Mas e a igreja do Senhor? A igreja do Senhor continua sendo cuidada pelo Senhor. A igreja do Senhor continua sendo alimentada pelo Senhor. A igreja do Senhor continua com seus colaboradores, com os irmãos que estão orando, com os irmãos que estão participando, com os irmãos que estão envolvidos. É isso que essa saudação nos remete e faz com que a gente lembre. No momento que nós estamos vivendo, a igreja continua sendo igreja. Porque a igreja é formada pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, queridos, como eu disse a você no versículo 16, aparentemente, quando nós olhamos o versículo 16, havia uma saudação e Paulo poderia encerrar essa carta. Queridos, mas o Espírito Santo do Senhor fez com que Paulo continuasse mais um pouco ainda, além da carta doutrinária de Romanos, que dizer todas relações como a justificação, nós aprendemos em Romanos, né, sobre a salvação, sobre a reconciliação com Cristo. O Espírito Santo do Senhor nos deixa esses 11 versículos, do versículo 17 ao versículo 27. E esse trecho que nós vamos meditar e quão precioso é a palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos falando que Paulo está citando a unidade da imitação de Cristo, como nós devemos ser no capítulo 15. Ele fala dos irmãos que estão envolvidos, fala do desejo dele estar com a igreja, mas, queridos, é importante. A igreja precisa estar firmada na doutrina. A igreja precisa estar vivendo o evangelho. A igreja precisa continuar, ainda que distante. Lembrando Paulo em Corinto, a igreja reunida em Roma, Paulo diz, olha, eu preciso pedir algo para vocês. Essa carta, queridos, provavelmente ela foi levada pela irmã Febe, que é citada no capítulo 16, versículo 1. Provavelmente ela, ali na região de Cencreia, que era uma região de Corinto, ela levou essa carta para os irmãos lá. Por isso que Paulo diz lá no versículo 2, né, para que no versículo 1 ele recomenda a irmã Febe, né, no versículo 2, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Ou seja, a irmã chega com essa carta. Finalzinho da carta, os irmãos iam ler essa carta, iam aprender do Senhor com essa carta. Versículo 17.
o que inicia dizendo esse versículo nessa saudação que nós já vimos? Paulo querendo ir para a igreja, Paulo citando a oferta que ele iria levar para Jerusalém e falando dos irmãos que trabalham, que estão envolvidos, irmãos colaboradores, irmãos que estão vivendo a igreja. Ele diz: eu rogo, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Veja, querido, qual a importância e a dinâmica da igreja. Paulo fala de unidade, Paulo fala do desejo de estar com os irmãos, mas não podemos esquecer que nós somos a igreja porque nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, há questões na igreja, na vida da igreja, que precisa ser preservada. Uma delas é essa vida em unidade. Não é simplesmente conviver, é estar firmados na doutrina. É entender o que é importante para a igreja. Olha no versículo 17, o que Paulo pede: eu rogo, irmãos, que vocês notem. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês fiquem como um sentinela. É essa a ideia do noteis bem aqui. Aqueles que provocam divisão e escândalos, ou seja, aqueles que fazem o irmão tropeçar. Notem bem esses irmãos. Prestem atenção. Fiquem em sentinela. Notem, irmãos, alguns até afirmam que isso poderia não estar já acontecendo na igreja de Roma. Se estaria acontecendo, ou se fosse acontecer, ou seja, nos dois momentos, nós entendemos que Paulo quer alertar a igreja. Mas ele, queridos, ele inicia não com uma ordem, não é imperativo, vocês vão fazer isso. É com um pedido. Olha, fiquem atentos, fiquem como um sentinela. Pode haver, e como eu disse aos irmãos, pode ser que já estivesse acontecendo. Há pessoas que provocam divisões. Há pessoas que provocam tropeço aos irmãos. Sabe por quê, queridos? Versículo 17 diz: porque eles estão em desacordo com a doutrina que aprenderam. É muito triste, queridos, quando nós entendemos a igreja do Senhor e vê o alto preço pago pelo sangue precioso de Jesus, a nossa unidade, a nossa vida cristã, e nós vemos divisões acontecer na igreja. Esse tipo de atuação no meio da igreja. Como nós devemos agir? Voltando à informação de que Paulo está falando de uma unidade da igreja, o que ele diz no versículo 17? Afastem-se deles. Queridos, nós muitas vezes nós achamos que nós somos mais justos do que o próprio Deus em relação a algumas questões, quando na verdade nós precisamos ser corajosos, porque se não está de acordo com a doutrina, não pode ficar junto, porque o afastai-vos aqui não é um pedido de Paulo, o afastai-vos é um imperativo, é uma ordem. Paulo pede para que os irmãos fiquem como um sentinela, prestem bem atenção naqueles que querem causar divisões. Agora, percebido isso, percebido que eles estão em desacordo com o que eles estão aprendendo, você tem que se afastar deles. Essa é a importância de nós entendermos a unidade da igreja. Quem promove a unidade da igreja? O próprio Senhor Jesus Cristo. E como nós devemos agir? Nós devemos entender o seguinte: nós entendemos e aprendemos a doutrina, nós entendemos os princípios, nós entendemos no que nós estamos firmados. Se há alguém provocando divisão, se há alguém provocando escândalo, fazendo irmãos tropeçarem, nós temos que nos afastar deles. E o problema, como eu disse, às vezes nós achamos que somos mais justos que Deus, nós ficamos com dó, nós ficamos com pena. Quem somos nós? Se Deus estabeleceu a sua doutrina, se Deus estabeleceu como a igreja deve caminhar, e pessoas querem andar em desacordo à doutrina, nós devemos nos afastar deles.
No versículo 18, Paulo ainda vai afirmar algo que a gente precisa ficar atento. Porque esses tais, queridos, preste atenção. Olha a gravidade daquilo que Paulo está dizendo aos irmãos, a ponto deles estarem como um sentinela. Lembra, a função do sentinela era proteger, ficar atento diante dos ataques de alguns povos que viriam, né, na cidade, o sentinela ficava a postos. O que ele diz? Porque esses tais, o que Paulo afirma aqui, queridos? Eles não servem a Cristo. Quando Paulo inicia a carta aos Romanos, ele diz que ele é servo de Cristo. Ele diz que ele é escravo, queridos, que é o significado dessa palavra servo. Ele era escravo do Senhor. E o que ele diz aqui para esses tais que provocam divisão e discórdia, que estão em desacordo com a doutrina? Esses tais, eles não são escravos de Cristo. Eles não servem ao Senhor. A ideia do servir, a ideia do escravo. Eles não são aqueles que estão debaixo do cuidado do Senhor. Do cuidado que eu digo é no sentido de servirem ao nosso Senhor. É isso que ele diz aqui. É interessante que muitas pessoas falam de salvação, né, e Paulo diz isso no capítulo 10, né, se a gente crê no Senhor Jesus, né, e confessar com a nossa boca, nós somos salvos. Mas é importante nós entendermos que Paulo também explica na Epístola aos Romanos a questão não só da salvação, como da servidão. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas querem Jesus Cristo como seu Salvador. Ele perdoa os meus pecados. Eu quero seguir o Senhor, porque Ele perdoa os meus pecados. Agora, Jesus é Salvador e Senhor. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele quem dá as ordens. O escravo não tem os direitos. Se fomos resgatados pelo Senhor Jesus e somos escravos dele, nós vivemos sobre os mandamentos do Senhor, sobre a doutrina do Senhor, sobre o seu cuidado. O que Paulo diz no versículo 18? Esses tais que promovem essa divisão, eles não servem Cristo, que é o nosso Senhor. Eles não servem. Eles não estão debaixo eles não estão servindo a Deus como escravos. Eles não são assim. E o que eles servem então? Eles servem o seu próprio ventre. Com as suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então o que eles fazem? A ideia de servir ao seu próprio ventre aqui, queridos, é a ideia de os seus próprios desejos serem satisfeitos. Então vejam bem, aqueles que promovem discórdia e divisão, aqueles que andam em desacordo com a doutrina, eles estão servindo a eles mesmos. Eles não estão servindo a Cristo. Eles não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Eles se submetem ao senhorio das suas próprias vontades. É isso que nós precisamos entender. É isso que quando nós entendemos que pessoas estão indo em desacordo com aquilo que está sendo pregado, é muito mais sério do que falar, mas a igreja é muito radical. Não, mas eu entendo de uma outra forma, eu tenho uma outra interpretação. Não. A questão não é essa. A questão é se ele entendeu a doutrina. Se ele sabe que isso é em princípio, ele não obedece, ele está em desacordo. Nós devemos caminhar num texto onde Paulo fala sobre unidade, como eu disse aos irmãos. Se você ler pelo menos do versículo 1 ao versículo 16, ele está citando irmãos que estão colaborando, que estão andando, que estão caminhando, irmãos que estão abençoando a igreja. Ele diz que aqueles que andam em desacordo da doutrina, você deve se afastar deles. É triste para nós, queridos. Nós vemos pessoas causando divisão. Ao mesmo tempo que nós precisamos entender que a igreja é do Senhor Jesus. Nós precisamos cuidar dos nossos corações, lutar contra os nossos pecados e vivermos uma vida reta diante de Deus. Nós vamos ser repreendidos, nós vamos ser corrigidos e confrontados. E quando as nossas vontades não são feitas, como nós agimos? Nós nos rebelamos? E olha só, queridos, esses que causam discórdia e escândalo, eles não ficam só para eles. Olha a continuidade do versículo 18. Com as suas suaves palavras de lisonjas, com seus elogios, eles enganam os incautos, aqueles que são fracos,
aqueles que são inocentes no sentido de ser levados pelas doutrinas, pelos ensinamentos. Então aqueles elogios, aquelas bajulações, aquelas pregações sem embasamento bíblico, aqueles princípios estabelecidos porque eles querem fazer isso, eles enganam os incautos. Eles enganam essas pessoas, então eles não prejudicam só a si mesmos. Eles levam o outro com eles. Queridos, é importante nós pensarmos, nós conhecemos a doutrina, nós sabemos o que a nossa igreja está pregando, nós entendemos. Se nós temos dúvidas, nós corremos atrás para descobrir, para aprender. E se nós concordamos, nós vivemos de acordo com essa doutrina, ou nós fazemos como essas pessoas que causam divisão? Que você e eu não sejamos agentes da divisão, porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é comprada pelo preço, pelo bom preço, nós somos comprados pelo bom preço do sangue de Cristo. Nós precisamos entender que quando nós estamos lidando com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, a igreja foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, o que deve ser feito? Paulo diz aos irmãos, olha, afastem-se deles, porque eles levam outros a pecar, eles levam outros a tropeçar, e porque eles seguem os próprios desejos, e eles não servem a Cristo, que é o nosso Senhor, que é aquele que cuida de nós, que é o Senhor nas nossas vidas, que além de nos salvar, nós nos submetemos a Ele. Esses não se submetem ao Senhor Jesus. O que vocês devem fazer? Lembra-se do imperativo, da ordem que Paulo dá? Afastai-vos deles. Mas eu rogo a vocês, irmãos, notem esses irmãos. Não fiquem achando, não é bem assim. Não é tão assim. Esses irmãos, eles são somente fracos. Existem aqueles que são fracos. Existem aqueles que são rebeldes. Nós precisamos ter o discernimento do Senhor, ter a sabedoria que vem de Deus, e nós vamos ver no final do capítulo que é aquele que detém toda a sabedoria, para distinguir e saber que aqueles que estão em desacordo com a doutrina, aqueles que estão vivendo em rebeldia, provocando divisão, nós temos que nos afastar deles. E é tão dura, queridos, essa colocação de Paulo, que é assim, literalmente a atitude de dar as costas. Por isso a importância de nós vivemos para agradar ao Senhor, lutando contra os nossos pecados, vivendo, queridos, uma vida reta diante de Deus. Atentos. Então nós precisamos ficar atentos com esse. Ficar como sentinelas. Não pode haver divisão. Mais uma vez, que eu e você não sejamos agentes da divisão. De nenhuma forma. A igreja é para viver a unidade. Olha o que ele continua dizendo no versículo 19. O que ele sabe, o que Paulo sabe dos irmãos de Roma? Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso eu me alegro a vosso respeito. Olha, queridos, que coisa maravilhosa de um pastor, né? Ouvir que a igreja está vivendo em obediência à doutrina que está sendo pregada. Paulo diz aos irmãos, olha, a vossa obediência é conhecida por todos. Queridos, vocês estão vivendo em obediência ao Evangelho. Por isso que eu estou pedindo a vocês, para que vocês notem que eles estão causando divisão. Por quê? Porque eu me alegro, queridos, a vosso respeito. E é interessante, queridos, nós vemos um versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 ao 17, que diz, obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, queridos, há pastores que guiam o rebanho do Senhor. Há pastores que vão cuidar das ovelhas do Senhor. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos obedecer aos nossos guias, ou seja, é seguir mesmo.
é seguir o que eles estão pregando e ser submisso a isso. Isso é obedecer a doutrina. Sabe por quê, queridos? Porque eles prestam conta da alma de vocês. Isso é muito importante nós entendermos, porque eu fico imaginando a alegria de Paulo ao saber os irmãos de Roma estão vivendo em obediência. Os irmãos de Roma, a partir do momento que chegou o evangelho para eles, eles estão querendo viver de acordo com o evangelho. Eu fico imaginando a alegria de Paulo. Não tem maior alegria para um pastor no cuidado da igreja é saber que os irmãos estão vivendo de acordo com o evangelho, lutando contra os seus pecados, sabendo das suas lutas diárias, mas não tem alegria maior de saber que eles estão vivendo para agradar a Deus. Porque o papel é esse do pastor, é levar as ovelhas a adorar a Deus. Por isso que vocês não devem fazer isso gemendo, né? Olha só, a obediência tem que ser feita em alegria, tem que ser feita gemendo, porque faz mal para as próprias ovelhas. Queridos, é interessante nós pensarmos dessa forma. É isso que trouxe alegria para Paulo ao dizer aos irmãos toda essa carta, escrever aos irmãos essa carta, ao dizer, olha, eu me alegro na obediência de vocês. Agora, eu digo algo para vocês, olha, vocês devem ser sábios para o bem. Para o bem vocês devem agir dessa forma, com sabedoria. Agora, para o mal, vocês devem ser simples. Ou seja, a ideia de pureza, não como um incauto, né? É diferente os termos aqui. O incauto é aquele que é elevado, né? Não, nós aqui, os simples para o mal é aqueles que são puros para o mal, sem mistura a ideia de simples para o mal. Então, você deve ser sábios para o bem. E, queridos, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É Deus quem promove essa paz na igreja. A paz nessa unidade, na diversidade. É Deus que promove essa paz. E ele esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, porque o espírito de divisão vem de Satanás. Não vem de Deus. O espírito de andar em desacordo com a doutrina não vem de Deus. Então, em breve, né, o nosso Deus da paz fará isso. Agora, olha que interessante, queridos. Nós pensamos no desejo de Paulo em estar com os irmãos de Roma, sabendo que os irmãos estão vivendo em obediência. Ele queria estar com os irmãos. Ele disse que queria recrear-me convosco, né? Estar junto deles, desfrutar da presença deles. Mas enquanto isso não acontece, como é que estava a vida deles nessa distância? Paulo em Corinto, os irmãos de Roma. O que ele vê? Que os irmãos estão vivendo em obediência. Isso trazia alegria para eles. Mas notem que aqueles que causam discórdia, eles não podem ficar no meio de vocês, você deve se afastar deles. Porque nós servimos o Deus da paz. E depois disso, queridos, olha que maravilhoso. Paulo ainda continua com uma saudação aos irmãos. Saúda-vos, outros irmãos que estão comigo. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Timóteo, aquele que foi na segunda viagem missionária encontrado em Listra, né? O filho de uma mãe judia, de um pai grego, né? Então, esse Timóteo está saudando vocês. Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes aqui, a ideia de judeus também, como eu, né? Saúda vocês. Olha a dinâmica, queridos, da igreja. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Ou seja, Paulo tinha ali, chamamos um amanuense, né, um escrevente dele, Paulo ia citando e Tércio iria ali escrevendo. E ele também manda saudação à igreja. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Provavelmente aqui, Gaio foi aquele batizado por Paulo ali em 1 Coríntios 1, versículo 14. E tem também ali, eu acabei não citando, Jason. Jason, que lá em Tessalônica, arrastaram a Jason, o pessoal da cidade, porque aqueles que estão transtornando o mundo chegaram em Tessalônica. E sabe onde é que eles estavam hospedados? Na casa de Jason. E Paulo e Jason que manda essa saudação aos irmãos de Roma. Olha só, queridos,
Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, ou seja, há irmãos que mandam saudação para vocês, porque a igreja é isso, queridos. A igreja está acontecendo. Nós ficamos, sim, entristecidos por não estarmos nos reunindo fisicamente, né? Não estarmos juntos cultuando ao Senhor. Esse é o desejo de todos nós. Nós sentimos muita falta, né? Ou nós passamos pela igreja, em algum momento aperta o nosso coração, né? Nós sabemos que no domingo nós não estaremos lá, na quarta não estaremos lá, nas nossas reuniões dos homens, MCA, jovens, não estaremos lá reunidos. Mas nós entendemos que a igreja do Senhor está acontecendo. A igreja do Senhor não está só limitada, né, num determinado horário. A igreja está acontecendo. Por isso a importância dos nossos relacionamentos. Por isso que nós entendemos que é o Deus da paz, né, que promove isso no meio do povo de Deus. Por isso que nós devemos cuidar uns dos outros e notar bem os que causam divisão. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, esses irmãos aqui estão mandando saudação para vocês, olha só. Então o Espírito Santo permitiu que essa saudação fosse desses irmãos para outros irmãos em Roma. Veja a distância entre os irmãos, um grupo vivendo aqui, outro grupo vivendo lá, mas a igreja acontecendo. E a graça do Senhor seja com todos. Então, a graça abundante do Senhor iria abençoar e cuidar da igreja dele. E Paulo continua com um louvor aqui, né? Um louvor a Deus, do versículo 25 ao 27. De tamanha importância, nós vemos aqui como a igreja do Senhor é cuidada pelo próprio Deus. Olha só, queridos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Queridos, aqui Paulo diz assim, olha, eu prego o evangelho. Lembra-se que ele disse que ele pregava o evangelho, ele estava pregando onde o Cristo não havia sido anunciado, a vontade dele era ir para Jerusalém, levar aquela coleta, ir para Roma, ir para a Espanha, ou seja, viver pregando o evangelho. Ele foi chamado apóstolos aos gentios. Mas, queridos, ele diz que quem confirma aquele evangelho que ele está pregando é o próprio Deus. E Deus é poderoso para deixar vocês firmes, para deixar vocês firmados no evangelho que vocês têm aprendido. E como ele disse aos irmãos de Roma, vocês têm vivido. E que isso tenha alegrado a obediência de vocês a esse evangelho. Então, olha só o que ele diz. Deus vai confirmar isso, segundo a pregação do meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, que é a pregação do evangelho, é Jesus Cristo. Conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui é maravilhoso nós entendermos aqui. É como se Paulo falasse, olha, esse evangelho, né? Esse evangelho estava guardado com Deus, né? E ele decidiu revelar essa ideia do mistério, aquilo que estava oculto agora é revelado. E em 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler no versículo 10 do capítulo 1, olha só, queridos, preste atenção nesse trecho. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar.
Mas, queridos, olha o que Pedro está dizendo. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas. Ou seja, como eu disse a você, um entendimento correto do Antigo Testamento, nós conseguimos observar que os profetas indagaram e inquiriram, não coisas para eles mesmos, queridos, mas para revelar a nós. E hoje foi revelado o Evangelho em Cristo Jesus. Foi revelado, queridos, a nós o Evangelho ao qual Deus nos salvou, que Deus nos confirma. É o que ele diz, é a pregação do Evangelho. Estava em silêncio nos tempos eternos, mas agora na igreja do Senhor é vivo e transforma vidas. É o que nós pregamos. Por isso que Paulo fica alegre ao ver que os irmãos estão vivendo em obediência a esse Evangelho. Porque Deus reservou nos tempos eternos a revelar a nós. Os profetas pregaram e hoje nós temos o Evangelho, que é Jesus Cristo, revelado a nós, queridos. E é interessante que Paulo, no início do capítulo 1, o que ele diz? Pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Por isso a importância, queridos, da vida em igreja e do cuidado que nós devemos ter com a igreja. Sabemos que nós devemos viver em obediência à doutrina. Não é o que nós achamos, não é o que nós queremos que seja, não é a nossa vontade, não são os nossos desejos que governam a igreja. Se o Evangelho estava em silêncio nos tempos eternos e agora revelado, é esse que nós pregamos. Então não é coisa do que nós falamos, do que nós pensamos, e sim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a pregação de Jesus Cristo. Por isso que, assim como Paulo diz no capítulo 1, nós não devemos nos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, ele diz, olha, esse Deus que é poderoso para confirmar esse Evangelho em vocês. E que agora, queridos, versículo 26, se tornou um manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Ou seja, Deus estava no controle de todas as coisas em todo esse tempo. Ou seja, então, hoje o mandamento do Deus eterno, né, do Deus em toda a sua eternidade, para a obediência por fé entre todas as nações. E Paulo cita novamente isso, ele já havia dito isso no capítulo 1. Olha só, queridos. Por intermédio de quem nós viemos a receber a graça e apostolado por todo o amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, o Evangelho chegou a vocês porque estava nos planos eternos de Deus. Então, se estava em silêncio nos tempos eternos, Deus resolveu se revelar, porque agora foi manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras. Ou seja, o entendimento correto do Antigo Testamento faz com que nós entendamos corretamente o Novo Testamento. Daí a importância de toda a Escritura. É inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o entendimento correto de toda a Escritura. Olha, queridos, como nós precisamos estar atentos quanto à vida de igreja, obediência à doutrina que nós estamos aprendendo. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Então o Evangelho chegaria em Roma, o Evangelho havia chegado em Éfeso, na região da Galácia, em Corinto, em Tessalônica, em Filipos, porque nós estamos, como a gente viu no início, aqui logo após a terceira viagem de Paulo, então essas regiões todas já foram visitadas. O Evangelho chegou lá. Chegou em Roma, como disse aos irmãos, provavelmente alguns irmãos que saíram de Atos capítulo 2, lá no início da igreja,
né? E voltaram para suas cidades, levou aquele evangelho que chegou entre as nações e chegou até nós. A esse Deus que é único e sábio, a esse Deus que vai fazer com que a gente tenha essa sabedoria de viver sábio para o bem e simples para o mal. É esse Deus que nos dá essa sabedoria. A Ele somente seja dada a glória. A Ele somente é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Por meio de quem, queridos? De Jesus Cristo. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que Paulo traz àqueles irmãos. O Evangelho chegou a vocês porque era plano de Deus. Os profetas ensinaram e pregaram e falaram não para eles mesmos, mas para que nos fosse revelado. Por quê? Porque estavam nos planos eternos de Deus. E hoje nós conhecemos o Evangelho. Entende a importância da igreja, do nosso cuidado com a igreja? Por isso, queridos, que ao nós vemos essa saudação de Paulo, do versículo 17 ao versículo 27, é preciso que nós estejamos atentos. Igreja não é simplesmente o lugar onde a gente vai, porque a gente acha legal. As pessoas são legais, são educadas, a gente se dá bem, né? Eu realmente não tenho nada para fazer domingo, então é um lugar onde eu vou. Não. Igreja é coisa séria. Igreja está no plano do Senhor. Igreja é algo para ser vivido em santidade, porque foi pago pelo bom preço. Eu e você fomos salvos pelo bom preço. O Deus único e sábio decidiu nos salvar. Em Romanos 9 nós vemos isso, né? Deus promove a unidade da igreja. Quem somos nós para achar que somos mais justos do que Deus? Então, se nós estivermos como sentinelas, identificarmos divisões e escândalos, queridos, nós precisamos nos afastar. É duro, mas precisa ser feito, porque é a santidade da igreja do Senhor. Não é baseado no que os pastores acham, no que a liderança acha. É baseado na santidade do Senhor. Então nós ensinamos a doutrina. O nosso papel é fazer com que nós ensinemos a Bíblia com a sua integridade. No Atos capítulo 20, Paulo, ao conversar com os presbíteros de Éfeso, ele fala isso. Olha, não deixei de anunciar nenhum desígnio de Deus para vocês. Então nossa preocupação é ensinar a Bíblia. A nossa alegria é ver vocês que estão vivendo em obediência a essa doutrina, mas se não estão vivendo em obediência, nós precisamos nos afastar, porque a igreja não é nossa, é a igreja do Senhor. Então é importante que nós reflitamos sobre como nós entendemos a unidade da igreja. A unidade da igreja funciona um povo que a gente gosta, simplesmente porque gostamos? Ou nós entendemos a unidade da igreja como um povo que foi salvo pelo sangue precioso de Jesus? Foi um povo salvo que já estava nos planos eternos de Deus, que Deus decidiu revelar a nós. E como nós lidamos com isso? Nós agimos com a doutrina de acordo com o que nós achamos como deve ser? Ou nós vivemos para agradar ao Senhor, nos preocupando com a nossa santidade e vivemos em santidade, com o cuidado da igreja do Senhor, com o cuidado com a doutrina que está sendo ensinada? Eu queria que você refletisse. Como anda você, a sua vida? Como eu disse, Paulo estava em Corinto, os irmãos em Roma. Havia essa distância. Mas a preocupação de Paulo é a mesma preocupação nossa. Você está vivendo de acordo com a doutrina? Você está vivendo, ainda que distante, ainda que não podendo se reunir, você está em obediência? Porque isso promove alegria? Queridos, é preciso que nós estejamos atentos. Muitas vezes, os nossos desejos podem fazer com que nós tomemos atitudes contrárias à doutrina que nós aprendemos. Aí, quando nós pesamos, quem nós queremos obedecer? Agora precisa ficar claro, para você e para mim, quando nós servimos aos nossos desejos, e o nosso desejo e a nossa vontade seja feita, nós não estamos agindo como servos de Cristo, como escravos de Cristo. Se somos escravos do Senhor, nós obedecemos à doutrina.
e vivemos segundo o que Deus tem estabelecido. Que o Senhor seja louvado. Que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele tem que ser dado toda a honra e toda a glória, queridos. Por isso que quando nós entendemos a unidade da igreja, entendemos a dinâmica da igreja, vários irmãos trabalhando, colaborando, aqui nós precisamos entender que eu e você estamos vivendo a vida de igreja. Falando uns com os outros, né? Cuidando uns com os outros, orando uns pelos outros. Lembra de Paulo pedindo aos irmãos de Roma que orem por ele, por essa viagem que ele iria fazer até Jerusalém? Nós estamos orando uns pelos outros. Nós estamos vivendo a igreja, ainda que não fisicamente. Essa igreja comprada pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Ao único Deus e sábio, louvado seja. Que você esteja vivendo a doutrina. Que isso seja para a alegria de todos nós. Se você está promovendo divisão, confesse ao Senhor os seus pecados. Entenda o confronto da palavra do Senhor na sua vida, para que possamos viver em unidade, mas não seja um provedor de divisões, porque nisso não está o Espírito de Cristo. Que nós vivamos a igreja, ainda que distantes fisicamente, mas unidos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te engrandecemos pela bênção que era a igreja do Senhor, Senhor Deus. Pela bênção que nós podemos viver em unidade, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor é o cuidador, Senhor Deus, é o nosso cuidador. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos pela alegria da salvação. Nós te louvamos porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós podemos viver para honrar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela doutrina que nós temos aprendido. E que cada um de nós, Senhor Deus, queiramos obedecer essa doutrina. Viver de acordo com o que nós estamos sendo ensinados. Senhor Deus, cuida de nós, Senhor Deus. Que nós sejamos como sentinelas. Que vivamos, Senhor Deus, para honrar ao Senhor. Que vivamos, Senhor Deus, para glorificar ao Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a discernir as coisas, Senhor Deus. A ser sábios, Senhor Deus, para o bem e simples para o mal, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, que nós confiemos no Senhor a cada dia. Cuida da tua igreja, Senhor Deus. Cuida da igreja IBPI, Senhor Deus. Cuida dos nossos pastores. Cuida dos nossos irmãos, Senhor Deus. Nós te pedimos, Deus. Nós pedimos pela igreja, Senhor Deus, do Senhor que se reúne por esse mundo, Senhor Deus. Ajuda esses pastores, Senhor Deus. Ajuda esses líderes a cuidarem das suas igrejas. E que as ovelhas, Senhor Deus, obedeçam a esses pastores, querendo viver de acordo com a doutrina. Senhor Deus, que a igreja do Senhor reflita a unidade, Senhor Deus. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido. Obrigado por esse tempo, Senhor Deus, que nós dedicamos, Senhor Deus, em meditar na tua palavra. Que nós possamos aprender mais e mais do Senhor mesmo. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Queridos, que você tenha uma excelente semana, que Deus continue cuidando de você, da sua família, que lembrando sempre dos nossos irmãos que estão necessitando das nossas orações, que oremos por eles, oremos uns para os outros, todos nós, claro, necessitamos das orações, mas esses irmãos que em nossos grupos nós temos acompanhado, que estão passando com as dificuldades com seus familiares, então oremos uns pelos outros e que nosso Deus seja glorificado. Vamos ouvir agora o pós-lúdio, que você tenha uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor. Um abraço a todos.